Pode começar como uma diversão aparentemente inofensiva ou uma necessidade de ganhar dinheiro. Aí vem a dependência, os problemas financeiros, questões de saúde e sociais. E eu não tô falando de álcool ou outros tipos de drogas químicas, mas de algo que também causa uma dependência perigosa. Se antes o vício na jogatina estava limitado às casas de jogos e apostas, hoje ele está a apenas um clique de distância em games como o jogo do tigrinho. O mercado dos jogos online do tipo caça-níquel também identificou em crianças e adolescentes um alvo fácil para ganhar dinheiro. O vício em jogos de apostas online já é considerado um problema de saúde pública e chama a atenção de especialistas para a linha tênue entre divertimento e dependência. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da redação brasileira da DW com sede em Bonn, na Alemanha. Eu sou Fernanda Azzolini e no episódio de hoje a gente vai entender por que jogos de azar online viciam e crianças e adolescentes são presas fáceis para esse tipo de mercado. Além disso, como identificar se você ou alguém que você conhece está viciado, qual é o tipo de tratamento? Eu converso com o repórter da DW, Gustavo Queiroz, que entrevistou o psiquiatra Rodrigo Machado, coordenador do Grupo de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria da USP. Ele até ganhou um apelido que dá um ar inofensivo, quase fofo, Jogo do Tigrinho. Se você nunca jogou, pelo menos já deve ter recebido vários anúncios pelas redes sociais. Oficialmente, o game se chama Fortune Tiger. O jogador tem que tentar combinar 3 figuras iguais em 3 fileiras para receber prêmios em dinheiro. A quantia é determinada pelos símbolos que aparecem na tela. É mera sorte ou azar, não há uma estratégia. O jogo do tigrinho é apenas um de vários jogos caça-níquel online que estão na palma da mão de milhares de crianças, jovens e adultos. Gustavo, obrigada por participar do DW Revista. Eu queria começar perguntando por que esse tipo de jogo tem chamado a atenção nos últimos meses. Oi, Fernanda. Olha, esse tipo de jogo ele chama atenção porque, junto com o crescimento dele, tem crescido também os relatos de vício, de endividamento e até de alguns golpes relacionados ao uso, né? Ele aparece muito na discussão pública no Brasil, principalmente de um ano para cá, e se vale aí de uma estratégia agressiva de divulgação, com a contratação de influenciadores de todo tipo nas redes sociais, que prometem alguns ganhos absurdos se você jogar o jogo do tigrinho. Claro que isso atrai muita gente, tanto quem está precisando de dinheiro e vê aí uma oportunidade, quanto quem começa a jogar também, às vezes por diversão, e acaba descobrindo um novo vício. Só em junho foram vários casos que chegaram à imprensa, como o de uma enfermeira que tinha fugido de casa por causa das dívidas contraídas no jogo. E no ano passado, a polícia do Maranhão também investigou 3 suicídios que teriam ocorrido por causa desse tipo de dívida, entre eles de um adolescente de 17 anos. Então, o jogo do tigrinho ele vem chamando a atenção também porque ele se torna uma questão social, né? Mesmo sendo proibido no Brasil pela Lei de Contravenções Penais. O país tem uma legislação recente que regulamenta as bets esportivas, mas proíbe os jogos de azar como o de caça-níquel online, porque o usuário não é orientado quanto ao risco de perder dinheiro, que é o que eles chamam de odds na bet esportiva. Então, você não sabe quanto que você pode ganhar ou perder em cada aposta que você faz, e por isso é proibido aqui no Brasil. Mas esses jogos acabam atuando na brecha da lei, né? Eles são sediados em países que permitem a plataforma funcionar, mas acabam mirando, claro, no usuário do exterior, nesse caso brasileiro. Isso já levou vários influenciadores a serem presos por indício de crime de pirâmide financeira, propaganda enganosa, estelionato, até mesmo de sonegação fiscal. Até algumas crianças que têm contas com milhares de seguidores no Instagram foram procuradas por essas plataformas e se tornaram aí propagadoras dos jogos. E olha, são vários relatos de reclamações. Por exemplo, no site do Reclame Aqui, alguns usuários dizem que ganham dinheiro, mas o dinheiro não cai na conta. Outros falam que descobrem um novo vício quando jogam o jogo. Uma consumidora até diz que se tornou viciada depois que começou a acessar o jogo do tigrinho. Ela fala que passou a tratar uma compulsão com remédios, com terapias, que afundou a casa em dívidas e pede que a conta dela seja excluída no jogo. A maioria dessas reclamações, inclusive, não são respondidas. O vício em apostas é identificado como doença nas categorias mania de jogo e jogo patológico pela Classificação Internacional de Doenças.
O comportamento de apostas repetido, ele tende a ir modificando o funcionamento cerebral e o comportamento daquela pessoa, e então a dependência em si se instala. Esse é o Rodrigo Machado, coordenador do Grupo de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. E para a gente dizer que aquilo é uma doença, a gente tem que ter evidência neurobiológica, né? Não só de alterações de comportamento, mas a gente tem estudos mostrando que o cérebro está modificado em seu funcionamento padrão. Então, é uma doença como outras, e por ser uma doença, né, e a gente sabe que essa doença está se alastrando, então esse transtorno, chamado transtorno do jogo, ele está se alastrando e acometendo cada vez mais e mais pessoas, a gente pode considerar hoje sim isso um problema de saúde pública. Primeiro é importante identificar os sintomas. Começa com a falta de controle, ou seja, a pessoa só queria jogar uma partida, mas quando percebe já está horas e horas na frente do visor e já gastou muito mais do que gostaria. E a isso começam a se acumular outros problemas, que especialistas chamam de prejuízos funcionais. A pessoa se isola do contato social, começa a ter problemas na escola, no trabalho, deixa de fazer atividades ou obrigações do dia a dia para ficar jogando. Sem falar, é claro, do prejuízo financeiro. As pessoas viciadas em jogos de apostas gastam dinheiro que não têm e muitas vezes se afundam em dívidas. Como outros vícios e compulsões, o jogo ativa uma área do cérebro conhecida como sistema de recompensa cerebral. Existem comportamentos presentes no nosso cotidiano que eles podem ser muito sedutores para o nosso cérebro. Então, são comportamentos que se destacam, que destoam dos outros comportamentos geradores de prazer do nosso cotidiano, e que a exposição reiterada, né, repetida a esses comportamentos geradores de prazer, elas podem sequestrar o funcionamento de algumas áreas cerebrais, fazendo com que a gente passe a instalar um comportamento de dependência, assim como a gente vê nas dependências químicas. A área que processa esses estímulos geradores de prazer é uma área que a gente apelidou como sistema de recompensa cerebral, que tudo que dá prazer, direto ou indiretamente, vai estimular essa circuitaria no cérebro. A função dela, então, é identificar no ambiente que a gente está as possibilidades de obter gratificação e mobilizar, dar drive motivacional para a gente ir atrás daquilo. Se é bom, eu quero. Então, quando o cérebro identifica no ambiente algum potencial prazer, essa informação chega no sistema de recompensa cerebral e nessa região a gente tem inputs, tem picos, né, de liberação de dopamina. Todo mundo fica falando que a dopamina é o prazer, mas a dopamina é principalmente o desejo, o eu quero. Quando eu estou salivando de vontade, quando eu estou ali naquela sensação de excitabilidade prévia ao prazer, é o cérebro tendo altas liberações de dopamina para mobilizar e motivar para ir atrás daquilo. Se eu tivesse só esse sistema, eu ia ser um trem desgovernado atrás de prazer. Pessoas bonitas na rua ia abraçar, não ia conseguir parar de comer. Então a gente tem áreas do cérebro que fazem um contraponto, né? Que muitas vezes vão atuar como um freio comportamental se a gente identifica que tem risco demais associado àquele comportamento. Uma dessas áreas, por exemplo, é o córtex pré-frontal, que é essa região mais frontal do nosso cérebro. É uma área importante, por exemplo, que diferencia a gente dos macacos e que tem como sua função ali as chamadas funções executivas, que é planejamento e execução de tarefas, então começo, meio e fim no ato, tomada de decisão, ponderação analítica de riscos nesse processo decisório, devo ou não devo seguir esse caminho, devo ou não devo fazer isso. Então, é uma área muito importante. Quando uma dependência aos jogos de azar se instala, a gente percebe que existe uma perda de funcionalidade dessa área. Essas duas áreas elas começam a perder suas conexões e ficar com conexões mais frágeis. Esse pré-frontal vai ficando menos eficiente a partir dessa exposição repetida, né, reiterada a esse objeto de adicção, no caso, o jogo de azar. Gustavo, além do óbvio, que é a facilidade de acesso a esses jogos por meio de smartphones ou computadores, por que os jogos online são mais viciantes do que os cassinos físicos? O psiquiatra Rodrigo Machado explica que os jogos de azar estão começando a ficar cada vez mais gamificados, né? Então eles incorporam alguns elementos de jogos tradicionais, do videogame mesmo, e que funciona para atrair um público mais jovem. Ele fala que esses jogos online, eles são muito diferentes daqueles cassinos físicos, do caça-níquel, da máquina do caça-níquel, porque tem alguns estímulos estéticos. Então, o design do jogo, a forma como ele é jogado, até o fato de estar numa tela, tem algumas dicas visuais que acabam tornando a experiência muito mais imersiva e afunila o que ele chama de campo atencional, o quanto a gente fica fixado na tela e jogando aquele jogo, né? E claro, o jogo também elimina qualquer possibilidade de você mensurar quanto tempo você está jogando e quanto você gastou de dinheiro. Então facilita e cria uma tendência muito mais sedutora
para que você fique mais tempo conectado. E o Rodrigo também fala que esse design viciante, ele afeta principalmente as crianças e os adolescentes. Na adolescência, a gente tem um processo de amadurecimento cerebral que ocorre desde o começo da infância até o início da vida adulta, ali aos 22, 23 anos de idade. E a última área a amadurecer, uma das últimas áreas, é o córtex pré-frontal, em especial uma região aqui que a gente chama de córtex pré-frontal dorso-lateral, que é justamente essa área que atua como uma ponderação ali de analítica, né, dos riscos frente ao prazer. Isso explica, né, porque que na adolescência é a primeira vez que muitas vezes a gente tem primeiro contato com álcool, né? A gente pega o carro dos pais escondidos, a gente faz atos que depois a gente se arrepende muitas vezes. Então o adolescente ele é naturalmente mais impulsivo, ele tem mais dificuldade de retardar os processos de gratificação, de falar, não, vamos deixar esse prazer aqui para depois. E para finalizar, se você que está ouvindo a gente se identifica com os sintomas de vício em jogos online ou conhece alguém que sofre dessa dependência, saiba que há tratamento. É importante não tentar passar por isso sozinho e sim procurar e aceitar ajuda. O primeiro passo, muitas vezes, é procurar a orientação de um psiquiatra, um psicólogo, preferencialmente especializado nessa área, isso faz uma grande diferença. E o tratamento dessas condições, elas necessitam de um apoio multidisciplinar, que a gente chama de vários profissionais, cada um com o seu papel, trabalhando em equipe para ajudar aquele paciente. Então, a gente tem um centro especializado, que é referência na América Latina, no Instituto de Psiquiatria da USP, que é o Ambulatório Integrado de Transtornos do Impulso. Nós estamos de portas abertas para quando as pessoas precisarem, a população precisar de atendimento. E existem profissionais que a gente treinou, que a gente tem lá também funciona como centro de educação profissional, então que a gente treinou e que estão espalhados no Brasil inteiro. Mas muitas vezes o tratamento então ele é composto do acompanhamento com um psiquiatra, um psicólogo, e um grande instrumento que a gente incentiva muito são os grupos de apoio, que eles são gratuitos e espalhados no Brasil inteiro, que são os jogadores anônimos, por exemplo. Eles são na mesma linha dos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, que são grupos organizados pelos próprios jogadores adoecidos, né, e que estão buscando ferramentas de apoio mútuo para buscar essa abstinência, para buscar a recuperação em relação ao jogo de azar. Nós, profissionais da área da saúde, especialmente os especialistas nessa área de jogos de azar, a gente está muito preocupado com o movimento atual que a gente vê em relação à legalização do jogo de azar, por exemplo, em relação às novas formas de jogos de azar, um fenômeno que a ciência está vendo que está sendo único na história. Pela primeira vez a gente está vendo isso, a gente estuda isso cientificamente para entender a repercussão disso, mas na prática, infelizmente no Brasil a gente ainda não tem estudos populacionais recentes, mas a gente está vendo na prática do consultório, nos serviços especializados, cada vez mais pessoas jovens procurando atendimento por causa desses fenômenos que estão acontecendo, algo que está sendo bastante preocupante e, infelizmente, até do ponto de vista de saúde pública, é difícil para a gente conduzir pesquisas científicas no Brasil para estudar esse fenômeno e conseguir ajudar a população de uma forma mais séria. É muito difícil da gente captar recursos, mesmo, por exemplo, a gente estando num centro de referência que é a USP, a gente está encontrando dificuldades para correr esses estudos populacionais e entender até qual é o novo perfil dessa população adoecida. Produzir ciência no Brasil não é fácil, e produzir ciência muitas vezes sobre um tema que é negligenciado do ponto de vista de saúde pública é ainda mais difícil. O episódio desta semana fica por aqui. Eu agradeço ao repórter Gustavo Queiroz pela participação e pela entrevista realizada com Rodrigo Machado. A gente quer saber a sua opinião sobre esses caça-níqueis online como o jogo do tigrinho. É só escrever nos comentários. Você joga? Já jogou? Conhece alguém que é viciado nesses joguinhos? E para quem está no Spotify, tem uma enquete sobre o tema. O roteiro, apresentação e edição técnica deste episódio são minhas, Fernanda Zolini, revisão final de Leila Endrovait. Obrigada por acompanhar a gente e até semana que vem.